Então, vamos iniciar a lei 6, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, aleluia, Baruch Hashem, nós vemos, que todos os capítulos que nós vamos lendo, o número de discípulos de judeus, discípulos de Yeshua, judeus, discípulos de Jesus, só cresce. Aqui nós só estamos vendo, se relermos Atos, do capítulo 1 até agora o capítulo 6, vamos ver que só estamos vendo judeus, acreditando que Jesus é o Messias. O capítulo 6 vem frisar isso mais uma vez. Está sendo multiplicado o número de judeus que estavam crendo que Jesus realmente é o Messias, por causa dos milagres que faziam os seus apóstolos em nome de Jesus, em nome de Yeshua, que eles faziam esses milagres, sinais e prodígios. Houve murmuração dos helenistas. Quem são os helenistas? Os helenistas são judeus de língua grega. Judeus, porém, judeus de língua grega. Contra os hebreus, ou seja, contra os judeus de língua hebraica. Claro que tanto os helenistas como os hebreus que se falam aqui são judeus, tá? Só que os helenistas são judeus da língua grega e os hebreus são os judeus da língua hebraica. Por que estava essa murmuração entre eles? Os helenitas, contra, então, os judeus que falam hebraico. Porque as viúvas dos judeus de língua grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, nós vemos que diariamente havia uma distribuição conforme a necessidade de cada um, como nós lemos, nos capítulos anteriores, que aqui está sendo repetido. Só que estavam sendo esquecidas as viúvas dos judeus de língua grega. E por causa disso houve meio que uma murmuração, uma contenda, Então, verso 2, os 12, aqui é os 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos. Então, os 12 apóstolos convocaram todos os discípulos judeus de Yeshua, todos os discípulos de Yeshua, que eram judeus, claro, crentes em Jesus, e convocaram, chamaram a todos eles. Então, eles fizeram uma reunião e eles disseram, os 12 apóstolos, não é razoável que nós, os 12 apóstolos, abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então, essa expressão, para servir as mesas, segundo o livro, do comentário judaico de David Stern, tá assim, entenda essa expressão como uma metonímia. Garantir, ela quer dizer, o servir as mesas, então quer dizer garantir que as necessidades destas viúvas fossem atendidas. Ou até mesmo quer dizer que os 12 eles não deixariam, eles não podem realmente abandonar a palavra de Deus para ocupar-se de questões financeiras e administrativas. Então, eles tinham um legado, os 12 apóstolos tinham um legado, os dons que Yeshua, Jesus, deu para eles, de pregar a palavra, de fazer sinais, prodígios, milagres, entre outras, expulsar demônios, etc e tal. Eles não poderiam deixar todo esse legado que Yeshua, Jesus, passou para eles para fazer a parte administrativa, servir as mesas. Mas não que eles deixariam, de ver as necessidades da viúva. Pelo contrário, Deus, o Eterno, é um Pai amoroso com todos e não esquece de ninguém. Então, eles tiveram cuidado. Nós não podemos deixar o nosso legado para fazer isso. Porém, no verso 3, nós vemos, mas irmãos, você vê aqui, mais irmãos, Então, eles estão falando de judeus ali. Ali é uma comunidade judaica, discípulos de Yeshua.
né? Então, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Então, vamos escolher agora entre nós aqui 7 homens, entre vós, né? Não entre os 12 discípulos, mas entre os outros discípulos, os 12 apóstolos, né? Não sendo apóstolo, digamos assim, vamos escolher aí entre vocês, discípulos, 7 homens, só que olha que legal, olha que bênção, são 7 homens, mas não é qualquer 7 homens. Teriam que ser homens de boa reputação, né, de boa índole, de nome, né, que todos saibam, né, que aquela pessoa é uma pessoa de nome, de boa reputação, de boa índole, cheios do Espírito, né, claro que o Espírito aqui é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e de sabedoria. Eles tinham que ter também conhecimento e sabedoria. Além de boa reputação, além de estar cheios do Espírito, aos quais nós vamos encarregá-los deste serviço. Então, esse serviço, né, de estar vendo a necessidade das viúvas, dos judeus da língua grega, vamos pedir para esses 7 homens que nós vamos escolher fazer esse serviço, para que nós, os apóstolos, possamos continuar, né, naquele legado que Yeshua Jesus nos deu. Verso 4, e quanto a nós, né, os 12 apóstolos, vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Então, eles estavam se consagrando, né, à oração, ao ministério da palavra, à obra e o legado que Yeshua os deu, e estavam para essas outras partes administrativas escolhendo 7 homens. Então, você vê, né, o corpo, né, o corpo de Yeshua, a igreja de Yeshua, a comunidade de Yeshua, ou a congregação de Yeshua, tem muitos membros e cada membro tem a sua função, né? Você vê os apóstolos com uma função, você vê esses 7 sábios aqui com outra função e tinha outros, né? Tinha os presbíteros, tinha os diáconos. Então nós vamos ver que há muitos membros, né, no corpo de Yeshua, no corpo de Jesus, ao qual ele realmente é o cabeça. Jesus é o cabeça desse corpo da igreja, mas o cabeça de Jesus é Deus. E é que você vê cada membro trabalhando conjuntamente, né, um auxiliando ao outro. Né? Na palavra do Eterno, na Bíblia, na Nova Aliança, né, ao qual chamo de Novo Testamento, nós sabemos, né, que a verdadeira religião para Deus, a verdadeira religião para Deus é ajudar os órfãos e as viúvas e os necessitados, né? E você vê aqui a comunidade do primeiro século, dos apóstolos, dos judeus, discípulos de Yeshua, discípulos de Jesus, fazendo a verdadeira religião, cuidando, além de apregoar, além de acrescentar multidões de almas ao Eterno. Você vê aqui que eles falavam sobre Yeshua, que é o Filho de Deus, que é o Messias, ao qual mataram, mas foi ressuscitado, que além de apregoar, fazer milagres e tudo mais, eles ainda cuidavam dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, além de curar os enfermos, né? Além de fazer todo aquele legado que Jesus e o Yeshua dá a todos eles, né? Nós vemos todo esse legado que os apóstolos têm, até mesmo nos evangelhos, né? Em Marcos, Lucas, Mateus. Então, realmente, né, os discípulos, os apóstolos estavam uníssonos, eles estavam unidos, né, em oração, unidos na obra, né, unidos em ver a necessidade uns dos outros e ajudar uns aos outros, né, e temos que aprender isso com a igreja do primeiro século, né, e não faccionar, e não repartir o corpo, e não dividir o corpo, mas sim unir, né? Um não pode dizer que é mais importante do que o outro, porque todos somos importantes, né? O corpo de Yeshua, onde Yeshua é o cabeça, a mão não pode falar que é mais importante, nem o pé, porque tudo é necessário, né? Imagine você com seu corpo e faltando algum membro, algum órgão,
né? Mesmo que seja o cabelo. Imagine você no teu corpo sem um cabelo, ou sabê-la eu, né? Sem um olho, sem uma orelha, sem um dedo. Então, realmente vai fazer falta, né? Então, você vê aqui o corpo completo de Yeshua, Jesus, o Messias, na igreja do primeiro século, agindo de uma forma plena, fluindo, né? Aqui a igreja, a comunidade, a congregação estava fluindo. Por isso, né, que também multiplicava-se também o número de discípulos. Porque as pessoas viam a seriedade dos discípulos de Yeshua, dos apóstolos, da união, da ajuda mútua, né, do caráter deles, né? Como fala aqui a palavra, né, eram pessoas de renome, de boa reputação, de boa índole, né? Então, você vê que maravilhoso. Imagine isso no dia de hoje, né? Imagine isso se existisse agora uma igreja nesse sentido. Uma comunidade ajudando verdadeiramente uns aos outros, não esquecendo dos órfãos, nem das viúvas, nem dos necessitados, né? Onde os líderes aqui, né? Aqui fala de apóstolos, mas vamos colocar para líderes dessa congregação. Então vamos continuar do verso 5 ao verso 7, que diz assim: o parecer, o parecer é que os apóstolos, acabamos de ler, né, que os apóstolos falaram, vamos escolher 7 homens dentre os discípulos. E esse parecer agradou a toda a comunidade. Lembra, né, que nós estamos lendo que os apóstolos, os 12 apóstolos, chamaram todos os discípulos de Yeshua, Jesus, claro, judeus, aqui nós estamos vendo a comunidade messiânica, né, de judeus messiânicos, judeus que creem, né, no Messias, que é Yeshua Jesus, dando um parecer, e esse parecer agradou a toda a comunidade, a todos que estavam ali na reunião. Agradou tanto os helenistas, que são os judeus da língua grega, como agradou os hebreus, que aqui tanto os judeus de língua gregas quanto os judeus de língua hebraica são hebreus, né? A gente sabe que Abraão, né, era hebreu. Mas, porém, aqui o hebreu que está se falando aqui que é judeus da língua hebraica, que falavam a língua hebraica, né? E os helenistas também eram judeus, porém da língua grega. E isso agradou a ambos, tanto helenistas como os hebreus. E toda a comunidade se agradou. E então eles elegeram, né? E aqui você vê, as pessoas que foram elegidas são pessoas com nome gregos, né? Pode ser também por isso também que os helenistas que estavam murmurando contra os judeus que falam hebraico, aceitando talvez também, né, o que foi estipulado pelos apóstolos, escolher 7 homens, porque também esses 7 homens, além, né, claro, de terem boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, eles tinham nomes em grego. Eram judeus, mas que tinham o nome grego. Pode ser até que sejam judeus helenistas. Isso nós não sabemos, né? Não tem como afirmar. É uma hipótese, né? Então, mas que os nomes deles eram gregos, sim. Isso sim podemos afirmar. Então nós temos Estevão, né? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Temos Filipe, temos Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, né? Inclusive aqui Nicolau era um prosélito, era alguém que estava novo na fé ainda, né? Há pouco tempo estava crendo que Jesus era o Messias, né? Isso quando fala a palavra prosélito, tá? Alguém novo na fé. Verso 6, continuando, diz: apresentaram-nos perante os apóstolos. Então apresentaram esses 7 homens, né? Que eu falei agora, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, apresentaram eles, né, perante os apóstolos, e estes orando, então os apóstolos orando, lhes impuseram as mãos. Então você vê aqui os 7 varões do Eterno, discípulos de Yeshua,
inclusive entre eles um prosélito, novo na fé, onde os apóstolos então impuseram as mãos sobre eles. Né? O fato de impor a mão sobre, na cultura judaica, e aqui, né, no contexto, claro que é o contexto judaico, está dizendo que os apóstolos estão conferindo a esses 7 varões os deveres e privilégios do seu cargo, né? Que é a imposição de mãos. Então, por toda a Bíblia, desde lá de Gênesis, quando você lê imposição de mão, uma pessoa está passando, conferindo para outra pessoa privilégios, né? Cargo, pode ser dons do Espírito. Por isso que a gente não pode deixar qualquer pessoa impuser a mão sobre nós, né? Porque assim como passa coisas boas, se a pessoa formar a que está impondo as mãos, também pode passar coisas más, né? Claro que com os apóstolos não tinha esse problema nenhum, eles eram ungidos, né? Pelo Eterno, foram escolhidos por Yeshua, né? Yeshua impôs a mão sobre eles, deu dons a eles, né? E aqui eles estão passando adiante, estão multiplicando, né? Agentes com esses dons também. Então imagina, né? Olha a bênção, 7 abençoados, cheios do Espírito, e agora sendo conferidos os deveres e privilégios também dos apóstolos a eles. Não que eles são apóstolos, não, eles são discípulos, só que eles tinham agora um serviço, né? De ver as necessidades das viúvas, de todas as viúvas, incluindo das viúvas dos judeus de língua grega também. Né? E verso 7 diz que crescia a palavra de Deus. Como não crescer, né? Então, crescia nesse período, né, na igreja do primeiro século, crescia a palavra de Deus mais e mais. Imagina, multidões e multidões ia sendo acrescentado a todo dia, né? Todo dia crescia o número de discípulos de Yeshua. Quando a gente fala discípulo de Yeshua ou discípulo de alguém, nós estamos falando que ele é obediente a certa pessoa, a quem ele é discípulo. Então, se eu sou discípula de Yeshua, de Jesus, eu tenho que ser obediente a Jesus, a Yeshua. Eu tenho que andar conforme o meu mestre. Se meu mestre é Yeshua, eu obedeço, eu ando conforme Yeshua, Jesus. Eu imito Jesus e Yeshua. Isso é discípulo, tá? No contexto original judaico. Então, crescia o número de judeus que obedeciam a Jesus, a Yeshua, né? Porque todo judeu, nessa época, principalmente na época do primeiro século, aqui da igreja do primeiro século, todo judeu era crente em Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso não tinha discussão entre os judeus, né? Os judeus acreditavam, sim, que Deus de Abraão, Isaque e Jacó era Deus. Né? Mas aqui crescia também a crença, a fé, que esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó enviou Yeshua, Jesus, que é o seu Filho unigênito, ao qual em Jesus e Yeshua habita toda a plenitude do Pai, é o único ser, né, que habita toda a plenitude do Pai em Yeshua, Jesus, e que ele é o Messias. Por isso que falar ungido. Ungido quer dizer Messias, né? Que viria nos salvar os judeus e toda a humanidade, e que viria a redenção, né? E que virá realmente, futuramente, em breve, esperamos, né? A nossa esperança está nisso. Jesus voltará e aí reinará sobre tudo e todos, né? E aí haverá ressurreição dos mortos, a redenção, né? E a salvação de fato, né? Onde não haverá mais morte e haverá a vida eterna. Então crescia, né, a palavra de Deus através dos discípulos, né, apregoando sobre Yeshua Jesus, porque o próprio Yeshua Jesus falou, né, a Bíblia, vocês não crêem na Bíblia, quando ele falou com alguns, né, do Sinédrio, vocês não acreditam na Bíblia, não acreditam na Torá. Porque se vocês acreditassem, vocês acreditariam em mim. Porque Moisés, a Bíblia, fala de mim.
né? Então crescia essa palavra de Deus que fala de Yeshua Jesus, e em Jerusalém, Jerusalém, então até agora em Atos nós só estamos em Jerusalém, só estamos em Jerusalém, só estamos ainda nos discípulos ainda acrescentados judeus, se multiplicando, né, o número dos discípulos grandemente, e também muitíssimos, olha essa última frase desse verso 7, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Sacerdotes, levitas, né? Nós sabemos que aqueles que fazem o serviço do templo são os sacerdotes, são os levitas. Claro que tem o sumo sacerdote, tem o sinédrio, o Sanhedrin, tem os anciões, mas nós sabemos que há inúmeros sacerdotes fazendo serviço do templo, né? Muitos serviços do templo, né? Degolar os animais, fazer limpeza dos animais, trocar a água lá da pia, deixar a menorá acesa, né? Fazer a limpeza do templo, a organização, etc. Inúmeros, né? Sacerdotes. E aqui você vê que os levitas, os sacerdotes judeus levitas, muitíssimos, não era muito, era muitíssimo, era muito mais, 3 vezes mais, né? Era 3 vezes, muitíssimo sacerdotes levitas judeus obedeciam à fé. Que fé é essa? Não pode ser falado só que é fé de Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque nós sabemos que todo sacerdote levita serve o templo ao Deus de Abraão, né? Ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, essa fé aqui é a fé de Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porém, que o Messias é Yeshua. Que esse Deus enviou Jesus, o Messias, que é o ungido, para salvar a humanidade, né? E trazer a redenção. Bom, então aqui você vê, né? Crescia, né, a crença, cresciam os números de discípulos de Yeshua, aqueles que obedeciam a Jesus e Yeshua e reconheciam que em Jesus e em Yeshua, o Filho de Deus, habita a plenitude do Pai e este Filho é o Messias, já dito, já profetizado em toda a Bíblia, em toda a Torá, né? Inclusive reconhecendo, não, Jesus morreu, porém Deus ressuscitou e Ele é o nosso Messias, Ele vai voltar, né? E apregoando essa fé, essa fidelidade. A palavra fé aqui na Bíblia, infelizmente, muitos traduzem ou interpretam da forma errada, porque fé vem da palavra emuná. Claro que a palavra emuná é uma palavra hebraica, né? E Atos aqui nós sabemos que foi escrito em grego. Porém, nós sabemos que os escritos em grego eram de judeus que pensavam em hebraico. Então, são judeus que falam hebraico, porém escreveram em grego, mas com a mente hebraica. É a mesma coisa eu, Duda, falo português, a minha mente é português. E eu vou aprender uma outra língua como o inglês. Eu posso falar inglês? Posso. Eu posso aprender a língua inglesa, falar inclusive fluentemente o inglês. Mas aquele inglês que eu vou estar falando é por uma mente brasileira que fala o português, né? Então, assim também é aqui. Então, a palavra fé, né, que é a palavra que vem de fidelidade, vem da palavra emuná. E o que quer dizer emuná em hebraico? Emuná em hebraico quer dizer crer e obedecer. Ao mesmo tempo, né? Emuná, fé, é crer e obedecer. Se eu verdadeiramente creio que Yeshua Jesus é o Messias, se eu verdadeiramente creio nele, então eu passo a obedecê-lo. Porque eu sei quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Eu não vou obedecer nenhum outro, somente o Filho de Deus. Porque o Pai é o cabeça desse Filho. E o Filho obedece ao Pai e eu obedeço ao Filho. Eu obedecendo o Filho, consequentemente, eu vou estar obedecendo o Pai. Porque o Filho obedece o Pai. Então aqui você vê
Abraão, na história bíblica, quando ouve a voz de Deus, ele crê que é a voz de Deus e ele obedece, porque a voz fala, saia da tua parentela e vem para uma terra que eu vou te mostrar. E ele crê nisso. Olha, Deus falou comigo, pediu para mim sair daqui e eu vou sair. E ele realmente sai da parentela dele e vai em direção a esse Deus. Isso é fé. Isso é emuná. Isso verdadeiramente é crer e obedecer. É isso que Deus, é isso que Yeshua quer de nós. Que a gente creia verdadeiramente nele e que a gente obedeça. Porque fé, só crer sem obediência, sem obedecer, não é válida. Né? Porque você vê até Satanás, até o diabo, ele crê em Deus. Ele crê em Yeshua. Porém, ele não obedece. Então, aqui você vê que a emuná é crer e obedecer. E isso a gente pode fazer uma reflexão, cada um de nós. Será que nós estamos crendo e obedecendo, verdadeiramente imitando o Filho de Deus? Porque a gente não pode ver o Pai. Deus é invisível, né? Deus é espírito invisível. Porém, através do Filho de Deus, né, que veio como homem, em carne e osso como nós, ele nos deu exemplo de como a gente deve viver a serviço do próximo, o que a gente deve fazer, como a gente deve agir, o que a gente deve comer. A gente deve guardar as festas, os sábados, a festa de Pêssar, que é Páscoa, na forma bíblica, né? Que a gente deve fazer os jejuns, o Yom Kippur, a festa de Sukkot, tabernáculos, entre outras. Então você vê, Yeshua veio nos chamar à obediência. Mas para isso ele primeiro nos dá exemplo. Olha que professor maravilhoso nós temos. Né? Deus, que é invisível, Deus é espírito invisível, é o Pai, pede para o seu filho vir, e o filho vem em forma de homem, em carne e osso, para nos dar exemplo, para nos ensinar. Porque só na letra o homem não estava aprendendo. Então ele envia o seu filho. Filho, vai lá, explica melhor, faz o que você viver, já vai servir de exemplo para eles. Além dos ensinos que Yeshua, Jesus, nos deixou. Né? Isso está tudo anotado, tudo escrito na Bíblia. Né? Deus nos deixou essas instruções. Olha que maravilha! Né? Ninguém vai poder chegar perante o trono branco do Eterno no grande dia do juízo e dizer, olha pai, eu não sabia como eu tinha que viver, você nunca me falou como eu tinha que viver, você nunca me deu instruções. Ninguém vai poder falar isso, porque a Bíblia é o livro que tem mais fama em toda a terra, o livro que todo mundo conhece. Então aqui estão as instruções, aqui está, inclusive, o exemplo homem para nós seguirmos. Vários exemplos de homens, inclusive aquele que é mais pleno, Yeshua, Jesus, né? Que vocês possam também estar comentando, tá? Tirando uma dúvida, acrescentando. Atos, capítulo 6, diz assim. E Estevão, cheio de graça, né? Você vê que Estevão é o mesmo que falou no verso anterior, né? Um dos versos anterior. Lembra, né? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aleluia! Além de Filipe, Prócoro e tudo mais. E esse Estevão, ao qual os apóstolos também puseram a mão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então você vê aqui aquele mesmo legado que os apóstolos tinham no sentido de fazer prodígios, sinais, conhecimento da palavra, cheios do Espírito, né? E milagres também. Você vê Estevão fazendo. Não só Estevão, claro, aqui você está falando de Estevão em particular, mas também, né, daqueles outros 6, que foram 7 homens, né, que foi imposta a mão dos apóstolos sobre eles. Mas aqui está dando para a gente um exemplo do Estevão, né, ele era um homem muito cheio da graça. Então, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga. Então, aqui você vê, né? Alguns do que eram da sinagoga, né? Então, tinham lá uma sinagoga, existiam várias sinagogas,
Mas uma dessas sinagogas, né? Alguns dos judeus desta sinagoga em particular, que era chamada dos libertos, então essa sinagoga tinha o nome dos libertos, e alguns, não eram todos, tá? Alguns desses então, dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, vieram então, se levantaram contra Estevão, que fazia prodígios e sinais entre o povo, se levantaram contra Estevão e discutiam com Estevão. Mas, o verso 10 fala, eles não podiam resistir à sabedoria que estava no Estevão, porque era o Espírito Santo, né, que estava no Estevão, dando sabedoria. Então, eles não conseguiam resistir. O que quer dizer assim, não conseguia resistir? Porque o Estevão, tudo que eles eram contra, Estevão se levantavam, o que o Estevão falava, eles eram contra, o Estevão conseguia explicar para eles que eles estavam errados. Não, vocês estão se levando contra isso, mas vocês estão errados. Porque a palavra de Deus já falava isso e mostrava tudo na palavra, né? E mesmo assim eles estavam discutindo com Estevão, mas eles não conseguiam ganhar, digamos assim, o debate ou na discussão, porque dentro do Estevão estava a sabedoria de Deus, né? Ao qual vinha através do Espírito Santo, pelo qual ele, Estevão, falava. Então, o Espírito Santo é que, na verdade, usava a boca do Estevão e o Estevão falava. Não é que ele estava... não é uma possessão aqui, não. Estevão estava são, né? Ele estava cheio do Espírito Santo, que ia lhe mostrando o que ele ia falar e ele ia falando, né? Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, ninguém conseguia combater, né, a palavra, porque vinha do próprio Deus. Imagina a pessoa cheia do Espírito Santo e a outra querendo contrapor o próprio Espírito Santo. Porque aqui os homens não estavam levantando-se contra o homem Estevão. Eles estavam se levantando contra o Espírito Santo, contra Deus. Porque o que Estevão falava vinha do Espírito Santo, vinha do Pai, né? O Espírito Santo nós sabemos que é o Espírito de Deus. Deus é Espírito invisível. E esse Espírito invisível é o Espírito de Deus, que é o que chamamos, né, Espírito Santo. Na verdade, é Espírito de Deus. Mas para não ficar, para não blasfemar contra o nome de Deus e toda hora colocar Deus na Bíblia, né? Eles colocaram o Espírito Santo, né? Onde tem Espírito Santo é Espírito de Deus, tá bom? Então você vê, né? Aqui que maravilha, né? Imagina como é que uma pessoa vai conseguir discutir com uma pessoa cheia do Espírito? Impossível, né? Ela pode até querer discutir e se levantar contra, mas ela jamais vai ter o convencimento, jamais ela vai ganhar o diálogo ou o debate, né? Porque Deus, o Espírito Santo, não tem como, né? É impossível, né? Ele realmente, Deus, é o único que tem a verdade, e a razão e toda a sabedoria. E você vê um daqueles ungidos já fazendo prodígios e grandes sinais. Então, eu fico imaginando os outros, né? O Filipe, o Prócoro, o Nicanor, porque não tem tudo aqui na palavra do Eterno, né? O que cada um fez. Porque, como diz a própria palavra, né? Não iam conter num livro só, né? Imagina se tivesse aqui todas as obras de Estevão, do Filipe, do Prócoro, de cada apóstolo, do Nicanor, e assim vai. Nós ficaríamos, talvez, a vida inteira lendo. Continuando, então, do verso 11 ao verso 15, que diz: então, o Estevão lá pregoando, né? E esses, alguns dessa sinagoga, resistindo a ele, inclusive debatendo com ele, né? E não podendo resistir, ou seja, Estevão sempre ganhava, né? Sempre ganhava no debate, na discussão, por causa da sabedoria do Espírito que estava nele. Então, como eles viram que eles não tinham como ganhar aquele debate, aquele diálogo, né? Estevão, ele sempre explicava de forma plena, né? E deixava sendo exposto, né?
os outros, né, esses poucos da sinagoga, então todos viam, né, que Estevão era aquele que convencia, que estava falando a verdade nesse debate. Então eles viram que por debate eles não iam ganhar, né, porque o Estevão estava cheio do Espírito e explicava tudo certo. Então, eles subornaram, né? A mesma tática que o inimigo fez com Yeshua, Jesus, né? Que subornava pessoas, testemunhas falsas, né? Você vê acontecendo aqui também com Estevão, né? Então, esses homens, desses poucos dessa sinagoga, que eram homens maus, né? Você vê aqui uma pessoa fazendo prodígios, sinais e milagres, e pessoas indo contra isso, meu Deus, né? Como pode uma pessoa ser contra, vendo a outra fazendo sinais, prodígios e milagres? Eu vejo algum enfermo sendo curado. Como eu vou ser contra isso? Como eu posso ser contra alguém ser curado? Né? Como eu posso ser contra sinais, prodígios, conhecimento que vem de Deus? Mas você vê aqui que eles eram, alguns desses, né? Então, eles subornaram homens, provavelmente com propina, com dinheiro, ou não sei o que, né? Mas subornaram alguns homens que dissessem, né? Subornaram para que eles dissessem, perdão. Temos ouvido este homem, nós temos ouvido Estevão proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Imagina, né, gente? Jamais Estevão, os apóstolos, ou Yeshua, Jesus, falaram blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Né? Quando Jesus fala, vocês não acreditam em Moisés, porque se acreditavam no que Moisés tinha escrito, vocês acreditariam em mim, porque Moisés escreveu de mim. Quando Jesus Yeshua fala disso, ele não está falando contra Moisés, só está falando. Lembra aquele que Moisés falou que viria após ele, e a esse houve? Que seria semelhante a Moisés, porém maior, e a esse houve, sou eu, Jesus, Yeshua. Isso não é falar contra Moisés, porque Moisés falou que realmente viria, né, alguém como ele, e que eles deveriam obedecer a esse que viria depois dele. E jamais, né, nenhum discípulo de Yeshua falou contra Moisés, nem Estevão, né, e muito menos contra Deus. O próprio Jesus e Yeshua não é contra Moisés, não é contra Deus, né? Muitas pessoas, às vezes, interpretando a Bíblia de forma errada, colocam Jesus e Yeshua, o Filho de Deus, como se fosse um filho rebelde, né? Como se fosse um filho que viesse na terra como homem e que viesse destruir todas as leis do Pai. Meu pai falou que tinha que guardar o sábado. Não, eu falo que não precisa mais guardar o sábado. Meu pai falou que não pode trabalhar no sábado, e eu, Jesus, falo que pode trabalhar no sábado. Não é assim, não foi assim que aconteceu, né? Jesus, Yeshua, obedeceu tudo a Deus. Jesus, Yeshua, sempre falou, eu não falo o que vem de mim, eu falo o que vem do Pai. Eu honro meu Pai, eu obedeço meu Pai, e vocês me desonram. Então, vocês veem que jamais nem Jesus, nem Yeshua, nem nenhum dos apóstolos, nem nenhum dos discípulos falou contra. Mas você vê que eles foram subornados para dizerem isso. Então, muitas pessoas às vezes pegam esse tipo de versículo da Bíblia e falam, olha, Estevão falava contra Moisés. Estevão estava falando contra Deus, por isso que ele foi apedrejado. Não, Estevão nunca jamais falou contra Moisés, nem contra Deus. Ele estava sendo, a gente vai ver o que vai acontecer com ele, mas é porque homens foram subornados, é porque houve corrupção no julgamento, né? Não foi um julgamento justo. Essas aqui são falsas testemunhas, o que não é muito difícil hoje, né? Na lei de Deus, nas instruções do Pai, onde tiver duas testemunhas, claro que as duas testemunhas têm regra de ser averiguada, né, separadamente, para ver se elas falam a mesma história, né? Tem todo um processo, não é assim também, chegar, duas testemunhas, falar o que quiser e pronto, né? Não é assim tão fácil, né? Deus é um Deus sábio, de maior sabedoria de qualquer ser vivente, de qualquer era, de qualquer época. Então aqui você está vendo uma mentira,
uma fake news, né? Uma fake news. E tem gente que pega essas mentiras fake news desses que eram subornados e estavam mentindo e falam que é verdade o que eles estavam falando, né? Por isso quando a gente lê também lá os evangelhos, que eles falam que Yeshua, Jesus estava quebrando o sábado, aquilo ali não era verdade. Também é uma mentira, também é uma fake news, também era de pessoas subornadas, também eram pessoas que estavam mentindo para justamente poderem prender, matar Yeshua, Jesus. Porque assim eles queriam. E do mesmo jeito que fizeram com Jesus e Yeshua, nós estamos vendo agora nesse capítulo 6 e nesses versos que nós estamos lendo, que estão fazendo a mesma coisa com Estevão. Então, como eles não conseguiam no debate ganhar dos discípulos de Yeshua, então eles subornavam homens para que mentissem, blasfemassem, proferissem mentiras sobre o discípulo, né? Para que ele perdesse a credibilidade. Verso 12. E sublevaram o povo, os anciãos e os escribas. Ou seja, eles atearam essa mentira sobre todo o povo, né? Sobre todos os anciãos, lá o sinédrio, né? Os escribas, os mestres da Torá, os líderes do templo, né? E assim todos começaram a investir contra Estevão. Aqui o investir é pegar nele mesmo, né? Agarrá-lo, né? Pegá-lo, né? E arrebatá-lo, ou seja, levaram a força, né? Esse arrebatamento aqui é de levar a força, tá? E levaram a força Estevão, levando até onde? Até o sinédrio. Assim como fizeram com Jesus e Yeshua, né? Foram lá, arrebataram Jesus e Yeshua, levando a força, né? Para que ele fosse julgado pelo sinédrio. Mesma coisa, nós estamos vendo, repetindo aqui, mesma coisa sendo feita com Estevão, a mesma coisa, igualzinha que fizeram com Jesus e Yeshua. Verso 13 fala, apresentaram testemunhas falsas. Gente, a gente tem que saber o contexto, olha que tremendo. Então, aqui o que eles estavam falando, que Estevão falava contra Moisés e contra Deus, não era verdade. Aqui mesmo já fala que são homens que foram subornados, e agora falam que eram testemunhas falsas, eram mentirosas. O que eles estavam falando, essas falsas testemunhas, era mentira. Eles foram pagos para dizer isso, não que o Estevão fazia isso, né? E que depuseram contra Estevão. Imagina, olha gente, olha a perversidade, a perversidade. Testemunhas falsas, falando que o homem falou algo que o homem não falou, né? E podia até perder a sua própria vida esse homem, e eles ali investindo contra um homem santo, né? Um discípulo de Yeshua, né? Que fazia milagres, prodígio, ungido, cheio do Espírito. Meu Deus, olha que terrível que eles estão fazendo. E este homem, eles ainda continuando, né, com a mentira, com a farsa, falando, ó, este homem, Estevão, ele não para de falar contra o lugar santo também e contra a lei. Jamais Estevão falou contra o lugar santo. Até mesmo naquela passagem que Jesus e Yeshua, que é o mestre, né, de Estevão, fala, destruam esse lugar em 3 dias, eu, né, reconstruirei. Não estava falando que ele ia destruir o templo. Claro que nós sabemos que depois disso tudo, 70 anos depois, o templo foi destruído, né, por Tito. Mas nesse caso aqui, eles estão querendo dizer que Estevão estava falando contra o lugar santo, contra o templo. Porque ele era discípulo de Yeshua, provavelmente estavam interpretando mal, como sempre, né? As palavras de Yeshua e dos seus discípulos. E ainda falando que Estevão falava contra a lei. Pelo contrário, tanto Estevão era judeu como os apóstolos, todos os discípulos, e todos eles praticavam a lei, eram zelosos da lei, cuidadosos da lei. Né? Isso, o próprio apóstolo Paulo lá em Romanos, Gálatas, fala isso, né? Então, não é contra a lei, pelo contrário. A lei, que é a Torá, que é as instruções do Pai,
é o próprio Jesus. E Yeshua, Jesus, é a Torá vivente do Pai. Yeshua, Jesus, é a Bíblia vivente, é a palavra de Deus, é a lei, as instruções de Deus, que veio justamente nos dar exemplo de como fazer as instruções do Pai da forma correta. Né? Então, aqui nós estamos vendo mentira, né? Estevão jamais falou contra Moisés, jamais falou contra Deus, jamais falou contra o lugar santo e jamais Estevão foi contra a lei. Então você vê uma blasfêmia, uma mentira. E como pode ter pessoas ainda ler a Bíblia e falar que Estevão e os apóstolos e Jesus e Yeshua era contra a lei do Pai? Imagina, em hipótese nenhuma. Isso sim é uma blasfêmia, né? Pegar a mentira desses homens subornados, falsas testemunhas e dizer que é verdade, né? Tá ajudando, né? Que essa mentira, essas pessoas que já, né, nem vivas mais estão, mas perpetuando a mentira dessas pessoas, né? E aí, verso 14 diz, porque temos ouvido, olha, as falsas testemunhas ainda falando, porque nós temos ouvido dizer que esse Jesus, esse Yeshua, o Nazareno de Nazaré, quer dizer aquele que guarda a lei. Engraçado, né? Que eles mesmos estão se contradizendo, né? Que esse Jesus, o Nazareno, quem nasce e é Nazareno é aquele que guarda a lei, né? Isso em hebraico, né? Nazareno ou de Nazaré quer dizer aquele que guarda a lei. Então ele está falando que é contra a lei e estão falando aqui que ele é aquele que guarda a lei, né? Em Nazareno. Realmente é o lugar mesmo, né? De Nazaré, porém esse lugar quer dizer isso, que guarda a lei. Né? Destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Né? Jamais nenhum apóstolo, nem Jesus, nem Yeshua, nem os discípulos, jamais falaram que seria destruído aquele lugar para sempre, né? E que mudaria os costumes que Moisés nos deu. Quem fez isso foram os homens, né? Os homens destruíram o templo, Tito, os romanos, esses destruíram o templo verdadeiramente, né? Adriano, esses destruíram o templo. Homens, né? E mudaram os costumes que Moisés nos deu. Quem fez isso é aquele que mudou a guarda do sábado para o domingo. Foram homens também. Aqueles que mudaram o nome dos dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, né? Sábado. E mudaram para, né? Nomes aí pagãos, né? De deuses, de astros, e mudaram os meses, os costumes, as leis, instruções. Isso foi o homem. Não foram os discípulos de Yeshua, não foram os judeus messiânicos, não foram os judeus crentes que Jesus é o Messias, e nem os apóstolos, muito menos Jesus, né? Pelo contrário, Jesus não veio mudar a lei, mas veio torná-la plena, veio trazê-la em plenitude nos nossos corações e nossas mentes, não mudá-la no sentido de destruí-la, acabar com ela, ou alterá-la. Porque o próprio Jesus Yeshua falou em Mateus, né? Não, enquanto não passar esses céus, essa terra, as leis do Eterno, as leis do Pai jamais passarão. Nem um pingo do i, né, sairá da lei. Nem o J, nem o I. Claro que não foi o I e J que ele falou, foi outros termos da língua hebraica, porque na língua hebraica não tem J, né, gente? Mas eles traduzem como, né, o pingo do I, ou o J, ou o tio, né, mas não é. Ali quer dizer que nenhum traço, né, da palavra, de qualquer letra que seja, que será mudado. Mas jamais, imagina, ninguém, nem o filho mudou a palavra do Pai, muito menos nós, né? E todos os que estavam assentados no sinédrio